O cardeal Miller fez duras críticas ao Papa Francisco. Ele disse as seguintes palavras: "Não queremos outro Papa, não quero outro Papa igual ao Papa Francisco." Então veja bem, a gente vai ver aqui o que ele falou. Ele fez críticas até interessantes na reportagem, mas eu tenho alguns pontos para citar, que é o que eu vou falar aqui depois de ler a matéria junto com vocês. Entrevista ao jornal Segundo Fato Cotidiano, o cardeal alemão afirmou que o novo Papa ou qualquer pessoa na igreja não deve confundir esta missão pessoal que vem de Jesus Cristo, de ser o vigário de Cristo na terra, o sucessor de Pedro, com um cargo político, com poder, vivendo e falando de acordo com o gosto do mundo, da mídia, de massa ou de vários lobbies que, com sua agenda globalista ou ideologia de gênero, querem governar de acordo com os critérios do ateísmo, que negam a natureza humana, negam também a natureza divina e a vida. Miller também citou, rejeitou e criticou mais uma vez o documento Fiduciam Súplicas, com o qual Jorge Bergoglio, que é o Papa Francisco, juntamente com a doutrina da fé liderada pelo cardeal argentino Víctor Emmanuel, autorizou a bênção de casais gays. O nível de autoridade desta declaração é muito baixa, não há recepção por parte da igreja na África, mas somente aqui alguns que estão próximos desta ideologia elogiaram e consideraram que essa declaração a igreja se modernizou e, portanto, todos os casais gays agora ingressam na igreja. Acrescentou: segundo o prefeito emérito da Congregação para a Doutrina da Fé, esses lobbies querem instrumentalizar a igreja para sua propaganda, mas não estão interessados na nova vinda de Jesus Cristo. Por fim, sobre a missa tradicional que Francisco reprimiu, ele voltou a defender a celebração em latim. As pessoas que cresceram desde crianças com a missa em latim e têm mais sensibilidade para ela. São católicos que preferem essa forma litúrgica, sem negar a autoridade do Concílio Vaticano II. Concluiu. Então veja bem, pessoal, o cardeal Miller fez até críticas interessantes. Por exemplo, o que está dividido no Vaticano é o seguinte, tipo, conclave. Tem cardeais, como é o caso do cardeal Miller, cardeal Robert Sarah, que são mais conservador, mais tradicional. São aqueles que querem defender a tradição, a moral católica ao redor do mundo, evitando ideologia de gêneros, práticas marxistas, casamento, a bênção da Igreja Católica para casamentos que não são entre homens e mulheres. Então, esses cardeais são os tradicionais, os mais conservadores. São aqueles, por exemplo, que eles aceitam a missa em latim. E também aceitam o Concílio Vaticano II, né? Por isso que eles não são cismáticos. E também tem aqueles cardeais mais progressistas, que são aqueles que querem reprimir a missa em latim, são aqueles que aceitam, tipo, uma aproximação maior de casais gays dentro da igreja, ao ponto de chegar a abençoar essa união. São alguns cardeais que aceitam também a ordenação de mulheres, e tem alguns que pensam até do fim do celibato para o sacerdócio. Então, tem essas divisões. Os cardeais que são mais conservadores e os cardeais que são mais progressistas. E também tem aqueles cardeais que são mais flexíveis, que são aqueles que estão no centro, né? Não tem um pensamento nem tão conservador e nem tão progressista, nem tão liberal, vamos falar assim. Então, o cardeal Miller, ele acertou nas críticas aqui, dizendo que a igreja não pode se abrir a agendas globalistas, a agendas que envolvem ideologias de gêneros. Que a igreja tem que seguir o evangelho e a doutrina que ela sempre seguiu em 2000 anos. Ela não pode se modernizar, não pode acompanhar o mundo moderno para agradar as pessoas, que muitas vezes essas pessoas não querem conversões. Eu acredito que ele foi bastante pontual nesse caso. E sobre o fato dele falar que não quer um papa igual ao Papa Francisco, veja bem, o Papa Francisco, de fato, ele era um papa mais aberto, né? Querendo ou não, o Papa Francisco trouxe muita gente para dentro da igreja. Até mesmo aquelas pessoas que não eram tão católicas assim, mas acabaram vendo um papa bondoso, com olhar humano, e acabaram indo mais para as missas frequentemente. Bem, então o ideal para mim, né, mas vai de acordo com a vontade de Deus, um papa com o coração do Papa Francisco, que ele tinha um coração imenso, mas um papa voltado mais
para a moral católica e aquilo que a igreja ensinou durante 2000 anos, né? Por exemplo, ideia de propriedade privada, que vem da igreja católica, né? A família, ter vários filhos, que a gente está vendo aí que a tendência é cada vez mais pessoas quererem ter menos filhos, taxa de natalidade está diminuindo aí, e isso é preocupante para o mundo, né? Um papa que não seja aberto a essa agenda aí, essa cultura woke, que quer implantar várias coisas que querem destruir as famílias. Então, ter um papa que tem um olhar mais conservador, tanto na tradição, mas um papa também que tem um coração humano de acolher as pessoas, assim como foi o Papa Francisco. Veja bem, pessoal, tem uns cardeais que são mais... tem uma linha, né, mais progressista, uma linha que vai totalmente... reprime a missa em latim, que eles querem, de fato, né, acabar com a missa em latim, querem perseguir a missa em latim. Tem até alguns bispos que perseguem nas suas dioceses. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: a gente tem que ver como o mundo está, né? E é isso que os cardeais vão ver na votação. Um papa que vai se adaptar, que vai governar a igreja de acordo com o mundo está, justamente para trazer as almas para Deus. O Vaticano também tem que ser um papa que seja um bom administrador, porque o Vaticano também está com uma dívida muito grande, né? Então, as contas do Vaticano não estão lá, essas coisas. Então, tem que ser um papa que seja também um bom administrador. Então, a gente vai vendo aí como de fato vai ser a postura do novo papa. Eu não concordo quando ele fala que não quer outro papa que nem o Papa Francisco, e as pessoas olharem para isso pensando que o Papa Francisco foi um papa ruim. Não, ele não foi um papa ruim. Ele foi um papa que, alguns pontos, claro, ele foi fiel. Por exemplo, ele foi contra a eutanásia, né? Ele defendeu a vida desde a sua concepção. Tipo, questão de moral católica, ele teve sim a sua fidelidade. Ele errou quando disse que todas as religiões seguiam a Deus. Por exemplo, na questão da fiducia súplicas, eu também que foi eu acho que, na minha opinião, foi uma bênção equivocada. Então, o Papa Francisco, ele acolhia muitas pessoas, né? Teve bastantes pontos que marcaram o pontificado dele, quando ele deu a bênção lá na pandemia, ele sozinho caminhando lá na Praça São Pedro para abençoar o mundo todo, pedindo a Deus o fim da pandemia. Quando ele liberou os arquivos do Papa Pio XII, justamente que estava uma questão polêmica, né? As pessoas queriam ver, o Papa foi lá e liberou. Ele foi o primeiro Papa em 1000 anos a se encontrar com um patriarca russo. Ele viajou o mundo todo falando sobre a paz, querendo promover a união entre as pessoas. Eu concordo que um Papa tem que ser assim, mas um Papa também tem que ser mais conservador na questão da moral católica e defender, claro, os bons costumes que governa, que reina aí na nossa civilização durante 2000 anos, né, que são os costumes cristãos. A igreja, ela não pode se modernizar ao mundo, ela não pode se moldar ao mundo. É o mundo que tem que se moldar à igreja. Essa é a minha opinião. Se você gostou do vídeo, claro, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.